Bom, nós vamos dar continuidade então à semana passada, né? Do que nós falamos. E aí, sempre no início da aula, eu faço aquela pergunta, né? Vocês querem que eu pontue mais alguma coisa? Deu quase já um padrão aqui, né? Anotaram alguma coisa aí, ficou alguma ponta solta da aula passada? Algum comentário, alguma reflexão? Não? Tranquilo? Então posso dar continuidade aqui? Tá certo. Bom, estamos falando então da imagem e semelhança, a imagem de Deus, né? E a sua semelhança no homem. E eu disse que hoje nós iríamos falar sobre, na discussão contemporânea, não é isso? Né? A imagem de Deus na discussão contemporânea. Foi isso mesmo, né? Estou enganado? Bom, a gente vai falar então sobre como tem sido pensado, né, a imagem de Deus no homem, não que a sociedade, a humanidade tem pensado, né? Mas como que o ser humano tem vivido e como o ser humano tem visto a si próprio, mas não como deveria ver, né? Porque o ser humano, ele pegou a referência dele mesmo para defini-lo. Como nós falamos aqui, que o ser humano não é parâmetro para si. Então, não é na humanidade que eu vejo a referência para a humanidade, né? Ou seja, o ser humano não é em si mesmo o padrão, né? Não é o modelo, não é a referência, é Deus, é o Criador. Então alguém até disse, se Deus existe, né? Um ateu falou isso, se Deus existe, tem alguma maneira correta então de viver, você pode viver de qualquer forma, né? Porque se o Criador nos criou, então ele estabeleceu, né, como se deve viver. Então a gente não vive do jeito que quer, fazendo o que quer, porque existe uma finalidade. Tudo que é criado existe uma finalidade específica mesmo, né? Finalidade específica. Na teologia a gente chama isso de teleologia, que é o estudo da finalidade das coisas. Teleologia, não é teologia, não, é teleologia, né? Que vem do telos, né? Telos quer dizer finalidade mesmo, objetivo. Então, por exemplo, essa caneca, aqui na filmagem, essa caneca, ela foi criada com uma finalidade. Não foi de colocar umas florzinhas aqui, não. Pode até dar certo, né? Dá certo. Colocou uma árvore, uma rosinha aqui, ela até que vai apresentar uma rosa. Mas ela não foi criada com essa finalidade, né? Um vaso tem essa finalidade, né? De abarcar em si uma planta. Então, se eu uso isso aqui com outra finalidade diferente para que ela foi criada, eu estou usando isso aqui inadequadamente. O ser humano, ele foi criado com uma finalidade. E isso quem nos diz é o Isaías capítulo 43, versos número 7. Isso aqui é para achar na Bíblia, tentar achar na Bíblia. É o tempo que eu dou aqui, ó. Né? 43, verso 7. Eu acho que eu já até li em outra ocasião esse versículo aqui, até pontuando isso aqui mesmo. Mas como eu até falei aqui, né, existe a pedagogia da repetição, onde a gente ouve as mesmas coisas e nesse processo é o que a gente vai absorvendo, né? Então, se não me falha a memória, tá? Eu falo os versículos aí, vocês me corrijam se não for isso. Mas o 43:7 de Isaías, pelo que eu me lembro, está escrito que Deus nos formou e Ele nos criou com uma finalidade. É a sua glória. É isso mesmo, amados? Querem fazer a leitura? Alguém quiser fazer mais completa aí? Todo que é chamado pelo meu nome, eu criei para a minha glória. Eu que formei. Sim, eu. Esse para é finalidade, né? Então eu criei para, né? O objetivo do ser humano ser criado é para a glória de Deus. Mas é muito genérico essa palavra, né? A gente tem que viver para a glória de Deus. Tá? E o que isso quer dizer? Né? Então a gente é muito vaga, né? As nossas declarações muitas vezes precisa ser especificado. Bom, claro que eu não vou aqui detalhar tudo, mas basicamente viver para a glória de Deus é manifestando a própria natureza de Deus, o caráter de Deus, né? 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 31, 1 Coríntios 10 e 31, Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, não é isso? Então, olha que coisa interessante. Tudo que a gente vai fazer não é só o ato em si, na verdade é a proposta de vida. Isso precisa manifestar Deus. Como que isso é feito?
Quando a gente faz algo que é pautado pelos valores e os princípios que Deus nos revelou, né, pela sua palavra. Porque Deus, ele não se apresentou ao homem, quer dizer, Adão sim, eu digo do pecado para cá, né? Não se apresentou ao homem pessoalmente, né, para falar, ó, quer dizer, sim, né, moço? Vou falando aqui, vocês não me corrigem, né? Vou falando. Sim, Jesus é a pessoa de Deus, né? Então, em Jesus, sim. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, nós chamamos, é o próprio Deus. Então, Deus em pessoa encarnou em Jesus e Ele nos deu o modelo, como agir, como falar, a finalidade de vida. Então, eu acho que eu disse em algumas aulas passadas, não sei se foi na passada ou na retrasada, a passada eu estava muito emocionado. Então, foi meu aniversário. E aí, o que acontece? Eu até perco o raciocínio, vou falar besteira aqui. Jesus, eu estava falando, não é isso? Jesus, tá. Não perdi o raciocínio agora. Deixa eu ver. Isso aí também eu lembro. Jesus como a imagem de Deus, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versos número 1, 2 e 3. Mas o 1 e o 3 que eu quero destacar, tá? Hebreus, né? Hebreus, capítulo 1, verso 1 e o verso 3. Mesmo que eu nem lembro do 2, de repente o 2 tem conexão também, mas o que está na minha mente aqui é o 3. Como na introdução aqui, eu não acabei nem escrever nada aqui. A minha colinha aqui é outra coisa. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Esse é o Hebreus 1, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. O verso 3 é o que vai dizer, se eu não estou enganado, que ele é a expressa imagem da sua pessoa, a expressão máxima de Deus, né? O que ele se revelou, como ele se revelou, foi através de Jesus. Então, assim, até perguntado lá para Jesus no capítulo 14 de João, verso número 5, 6, alguma coisa assim, a gente quer ver Deus. Tá bom, você quer ver Deus? Vocês já estão vendo. Vocês não perceberam ainda, mas estão vendo. Porque quem vê a mim vê o Pai, né? Não que Deus fosse, ou tivesse, ou tenha a forma corpórea, né? Olhos, lembra que a gente falou? Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem narinas, né? Literalmente falando, né? Isso são linguagens antropomórficas, ou seja, em forma de homem que Deus está se comunicando, né, para expressar verdades, enfim. Mas a questão então a gente precisa entender que viver segundo a glória de Deus é viver como Jesus viveu. O raciocínio que eu perdi agora voltou, tá? Que Jesus, que eu disse, né? Jesus, com 12 anos, era um ser humano maduro. Olha só, 12 anos de idade, era um ser humano maduro, né? 30 anos, um ser humano pleno, não tinha nada a ser feito para que Jesus fosse aperfeiçoado, amadurecido. 30 anos, mas com 12 já era maduro. E aí ele entende muito bem qual é o propósito, a finalidade da sua vida, né? Quando foi lhe perguntado, o José pergunta: o que está fazendo aqui, meu filho? Eu não sabia que me convinha estar na casa do meu pai, com 12 anos já sabia quem era, para que ele nasceu. Hoje, com 50 anos, ainda o povo está se perguntando, né? As crises aí, né, de identidade. Aliás, está feio o negócio. Mas, querendo ou não queremos justificar. Isso está enraizado na cultura daquele povo, né? A nossa cultura é uma cultura que, por exemplo, 12 anos a gente é criança, a gente não sabe o que quer, 17 anos a gente ainda não sabe o que quer, entra na faculdade, troca o curso, abre o curso, troca o curso, não sabe o que quer. Mesmo com teste de vocação ainda não dá certo, né? Isso, ainda não dá certo. Só que a cultura daquele povo era um povo assim. Favorecia. Exatamente, Sim. e já tinham isso enraizado neles, de que eles precisam, exatamente, desde pequenos eles já sabiam para que era que tinha que, por mais que não quisesse, por exemplo assim, exercer. Sim. Mas com 12 anos não era alguém, apesar de que quando a gente volta um pouco para trás, por exemplo, Isaac com 40 anos, o pai está procurando mulher para ele. Mas assim, querendo ou não, não está enraizado, então a gente não é querendo comparar, mas é um parâmetro de cultura bem diferente da nossa, né? Mas mesmo naquela cultura, porque assim, eu concordo contigo, a cultura ela favorecia pelo fato de que Deus era impregnado na vida de todos, né, desde a mais tenridade, né, tem essa vantagem sim, mas isso não era garantia de que todos tinham essa clareza,
Pelo contrário, na verdade, nós vemos que a maioria não tinha. Jesus, de fato, sim, é diferenciado. Por exemplo, você pega lá o Jeremias, né? O Jeremias. Fala, não, tinha as crises dele lá. Você pega, como você falou, o próprio patriarca lá, né? Enfim, Moisés também. Então, você percebe que muitos, eles tinham ainda essa indefinição, essas crises e tudo mais. A cultura favorecia, sim, mas a clareza, essa clareza de saber exatamente quem era a pessoa, né, em relação a Deus, a vocação, né, afinal, para que ela nasceu exatamente, e quem era, são 3 pontos. Quem ela era, então trava a língua aqui, né? Quem ela era, ela mesma, para que ela nasceu, a finalidade, e quem era Deus em relação a ela. Então, esses 3 pontos aqui, nem todos tinham clareza. E eu até me arrisco a dizer que ninguém tinha essa clareza, como Jesus teve. Né? Então, de fato, Jesus, para mim, é diferenciado também nisso. A cultura favorecia, eles tinham todos os recursos, sim. Comparação com a nossa, não tem nem comparação. Né? A nossa cultura está desconfigurando o ser humano. A verdade é essa. Né? Parece que a gente não vai ver uma coisa mais absurda, a gente vê. Né? Coisa assim, estão desconfigurando o ser humano. Mas assim, como Jesus, não. Então Jesus, ele é um ser humano mais, como eu vou dizer, mais tranquilo, não. Uma palavra... sim, não, também, centrado. Mas ele é esclarecido, centrado, estava fugindo, quero uma palavra aqui, resolvido. Ele é o mais resolvido do mundo, né? Então ele... Sim, mas no aspecto humano, né? Sim, claro, ele é perfeito, isso é indiscutível. Mas ele tem esse aspecto humano de Jesus, que a gente vê o lado de Deus e a gente fala, mas era Deus, mas era Deus. Então eu posso entender o que você quis dizer, naquele sentido assim, eu sei quem eu sou, quem me chamou e para que me chamou. Sim, eu sei, quem é que sabe quem é exatamente Deus? Moisés não sabia, Abraão não sabia. José não sabia exatamente quem era Deus, não. Porque, inclusive, eles já estavam afetados, né, por outras culturas. Eles estavam afetados, isso desde Adão. Quando Adão peca, né, o casal peca, eles são afetados em 5 áreas. Lembram? Que eu, né? Claro, vocês não têm como... Falei para... Lembram? Teológica? Consulte a memória. A memória deve ter umas 5 páginas aí para trás. Mas vamos lá. Vamos? Eu perguntei primeiro, tá perguntando? É aqueles usos dessa tática. Não me pega mais, não, já fui muito. Então vamos lá, vamos até para vocês mesmo, né? Vamos lá, então na ordem, sempre tem ordem, né? Mas vamos lá, então, quando o ser humano peca, então o Adão lá, perfeito, eles não tinham essas carências, essas lacunas, estava tudo certo. Mas quando peca, o pecado entra no mundo, né? Aí eles são afetados. Teologicamente são afetados, já não tinham mais a compreensão clara de quem era Deus. Olha o que o pecado fez. Eles tinham contato, foram criados perfeitos, tinham contato com Deus diariamente. Ninguém sabe quanto tempo isso. Podia ter sido uma semana, como 7 mil anos, 7 milhões de anos. A Bíblia né? Essa questão, quanto tempo desde a criação até o pecado o homem viveu ali naquele estado? Não se sabe. A questão é, quem era Deus? Já entrou agora essa confusão. E quando Deus apareceu, como sempre aparecia na viração do dia, onde estava o homem? Escondido. Por que estava escondido? Ah, não. Está onde? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Temeu por quê? Olha já as confusões, as crises, né? Entrando na questão teológica, a compreensão de Deus. Então, teológica. A teológica seria a compreensão de Deus. A relação com Deus já não era mais a mesma, era conturbada, era cinzenta, né? Era uma irmã, amiga minha, eu gosto de falar, era nuviada. Ela tinha uma nuvem, nem sei se essa palavra existe, né? Era nuviada, embaçada, É porque embaçado em São Paulo é outra coisa, né? Fico me receando de usar umas palavras aqui. E já fica aí, me ajuda, tá? Porque se eu falar uma palavra, você está xingando. Não é que eu estou xingando, é porque às vezes nessa questão cultural que complica a nossa vida, tá vendo? Então vamos lá, teológica, eu falei psicológica, né? É fato,
né, que o ser humano foi prejudicado muito nas questões emocionais, intelectuais, né? Então, psicológico, eu estou abordando esses dois pontos, né? Emocionais e intelectuais, tá? Então, teológica, psicológica, sociológica, o termo é sociológico, Bruno. Sociológica, né? Olha só, eles viviam em harmonia. Agora, quando Deus perguntou para o homem, né, disse, e aí? O que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu. O problema já... Nós somos casados, sabemos muito bem dessa dificuldade monstruosa de viver em dois, né? Imagina a nossa sociedade, em dois o negócio já está difícil. Tem gente que é tão complicada, né, amada, que se morar sozinho, deixa o direito para si mesmo e foge. Dá problema. Então, assim, sociológica, né? O problema que nós temos de relação. Meu irmão, tu tá sorrindo de nervoso, né? Essa risada de nervoso, né? A gente sabe, a tensão é tenso. Sociológica, né? Nossos problemas são de relações, fato, relação com Deus, conosco e com o próximo. Teológica, psicológica, sociológica. Então, relações. É por isso que o Evangelho ele vem para transformar isso. Quando perguntaram para Jesus, lá no capítulo 22 de Mateus, verso 29, capítulo 22 de Mateus, deve ser verso 37, 38, 39, alguma coisa assim, 37 a 39, me ajudem aí. Mateus 22, 37, 38, 39. Um advogado da lei chegou para Jesus e disse: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só, né? Então, problema de relacionamento. O problema do ser humano é relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. É isso mesmo? Mateus 22, 37 ao 39? Tá? Então, que bom que eu acertei. Então, vamos lá. Então, sociológica. Biológica. Foi afetado na área biológica. Ou seja, o homem começou agora, se tornou, melhor dizendo, tá? Alma morrente. Essa a gente elaborar as palavras aqui, né? Só para sair na gravação. Alma morrente. Mortal, né? No sentido que foi sujeito agora à morte. Até então, não. O homem não estava sujeito à morte, né? Tinha a vida eterna. Então, biologicamente e ecologicamente, o mundo, a criação foi afetada também. Então, essas 5 áreas, no mínimo aqui, foram afetadas pelo pecado, né? Então, a gente percebe aí que tudo isso foi prejudicado. E olha só, de lá para cá, essas coisas só têm se agravado. Em todos os aspectos, em tudo. Então, a ideia que você tem de Deus... Oi? Mas nós faríamos a mesma coisa? Possivelmente, né? Então Adão é a cabeça, né? O pecado capital é a cabeça da humanidade, né? Então, como Romanos capítulo 5 vai trabalhar essa ideia, como por um homem veio a desobediência, pelo outro também veio a salvação. Então, né? Eles são as representações da humanidade, a humanidade em Adão e a humanidade em Cristo. É por isso que nós estamos sendo recriados, regenerados em Cristo em uma nova humanidade. É bem interessante esse pensamento que a Bíblia traz, e o Evangelho faz isso. A proposta do Evangelho é recriar esse homem que morreu em Adão, né? Então nós morremos em Adão, em Cristo nós ressuscitamos para uma nova humanidade, e em Cristo, como Adão foi uma humanidade que fracassou, em Cristo é uma humanidade triunfante, que venceu a morte, que foi a morte, né, a última instância do efeito do pecado do Adão, a morte. E aí Jesus vence a morte. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus e ninguém ressuscitou como Jesus. É um ser humano assim, distinto, fora da curva, totalmente diferente, né? Então a gente percebe que a partir daí foi se agravando tudo. A ideia de Deus é uma coisa absurda hoje nas igrejas evangélicas, né? Para se ouvir de Deus como, assim, aproximadamente deveria ser falado e entendido, não é. A gente tem uma contaminação absurda do paganismo,
do entendimento teológico, filosófico dentro das nossas igrejas. Então, o Evangelho, eu acredito tanto no poder do Evangelho, o poder capilar, né, que vai entrando em tudo assim, qualquer hora dessa entra dentro das nossas igrejas. Mas, enfim, o que se fala muitas vezes é impregnado por conta da cultura, né, da religião, da denominação. Então, tudo isso vem embaçando, vem distorcendo, de fato, quem é Deus. Muitas vezes, por exemplo, professor não é neutro, pastor não é neutro, pregador não é neutro, não tem ninguém neutro. Nós somos, de alguma maneira, afetados pela criação, pela cultura, pela denominação, pela região, pelos pais que tivemos, pelos professores, pelos livros que lemos, enfim, pelos cursos que fazemos. Né? Tudo isso, de alguma maneira, vai nos afetando. A questão é, nos afeta para construir em nós o melhor entendimento de Deus ou o contrário? E aí a gente percebe que é o contrário em muitos contextos religiosos ditos evangélicos. Né? Em muitas teologias, em muitos cursos, em muitas pregações, a gente percebe que nem Deus é abordado como deveria ser na sua natureza, e quem ele é, e nem o homem também. Às vezes o homem é colocado até no lugar de Deus. Igrejas evangélicas. Claro que não é declaradamente assim, né? Ninguém é doido para falar um negócio desse, né? Mas a forma que se apresenta, as relações que se constroem, falam, mas calma aí, daqui a pouco Deus está pedindo perdão pelo homem porque não chegou na hora certa, não atendeu, não fez e tal. É um negócio doido. E aí, como eu disse que isso tudo foi se agravando, a ideia de Deus, principalmente aqui que eu quero parar, não quero nem falar das outras quatro, a ideia de Deus, como Deus é o padrão, é o modelo, então o homem, ele começou a ter referências tudo distorcida, né? E hoje, como a discussão a imagem de Deus na discussão contemporânea, o que eu quero falar, e que nós já falamos até em outras matérias, é a questão da estética, e o individualismo tem sido a marca da nossa época. A estética e o individualismo. Na aula passada nós falamos sobre a imagem de Deus no indivíduo e no corporativismo, né? Corporativa, também aqui eu anotei um trem que nem eu estou entendendo. Eu assisto minhas aulas, viu? Eu assisto para ver o que eu errei e para corrigir. Eu fico admirado quando eu mesmo entendo o que eu explico. Isso é coisa fantástica. Então, o que eu anotei aqui foi o seguinte, na aula passada, né? A imagem de Deus no indivíduo, né? O ser único, e também no corporativo, ou seja, esse indivíduo inserido no corporativo, que aí a cultura judaica nos ensina muita coisa, porque o judeu não entende jamais que há um indivíduo solto, né? Não tem como, e nós conseguimos construir isso, um indivíduo assim que parece que a sociedade tem de girar em favor dele, né? Então é por isso que a gente vê toda essa desconstrução social, porque parece que o indivíduo é o tudo, e não é. Ele não pode ser beneficiado em detrimento do coletivo. Nunca foi assim, né? Jesus morre um por todos, mas todos têm que ser por todos. Então Jesus não morreu para me salvar, senão eu estava perdido. Jesus morreu para nos salvar, e eu estou inserido nisso. Então a gente precisa pensar muito nessas mensagens que a gente vê. Eu disse, acho que para vocês também, ou foi em outra turma, que é fácil a gente ver a teologia da igreja pela música que ela canta. E nas músicas, quando a gente vê muito pronome pessoal possessivo, meu, minha, meus, minhas, aí a gente já fala, eita, o individualismo é forte aqui, né? Meu Deus, tal, minha casa, minha vida, tal, minha estrutura, minhas feridas. Eu não vou falar na música por questão de ética, né? Não só essa, a gente perdeu aquele senso muitas vezes de canto congregacional, né, onde todos nós cantávamos nosso Deus, nosso Pai, né, naquele senso de coletividade, de corpo. E hoje não, os indivíduos aí têm sobressaído em detrimento, como eu disse, do coletivo. Então essa é a grande marca da imagem de Deus hoje, distorcida na humanidade e inclusive na religião, que o individualismo é muito forte, e as aparências também. O homem como raça única, que é o Romanos capítulo 5 que eu disse, né? O homem como raça única. Então nós não temos raças diversas, nós temos uma única raça, que é a raça humana, né? Nós temos uma humanidade
sem fragmentação, sem divisão de nada. Como diz o texto de Gálatas 3:28, nem macho, nem fêmea, nem servo, nem livre, nem judeu, nem grego, né? A gente já falou sobre isso, não vou prolongar, tá? Aí eu coloquei aqui também que o aspecto fundamental do ser humano é o sociopolítico e o político-econômico. Sociopolítico, perceba as expressões, sócio remete à coletividade, né? Político também, não é político, não pense em político hoje, não tem nada a ver. Eu estou pegando aqui dos gregos, né? A polis, a cidade, essa é a ideia, né? Então é aquele que vive na polis, onde o problema da cidade era problema de todos. Então você tinha isso muito forte, né, com os gregos, aquela ideia de que todos eram responsáveis, tinha voz e tinha vez. E os problemas da cidade não eram problemas de um ou de um grupo, eram de todos, porque todos viviam no mesmo lugar, e é até uma coisa lógica, né? Como que eu posso degradar, eu posso ser omisso no habitat onde eu vivo? Só que a gente está resumindo isso aqui numa cidade, num bairro, numa congregação. Só que Deus está falando de uma criação, que é o nosso habitat, né? Então é por isso que a questão ecológica, isso tem a ver com Bíblia, com o Evangelho, tem muito, porque a ecologia fala do estudo da casa, oikos, né? A gente vai entrar daqui a pouco nesse termo aqui. Então o estudo da casa, é por isso que é pauta do Evangelho a questão ecológica. É a gente que desprezou isso aí. Nós religiosos que, né, consideramos só as coisas assim eternas, extraordinárias, sobrenaturais, e lá do céu, do terceiro céu, que a gente desconsidera as coisas aqui da terra. Querendo ou não, a gente quer se aprofunda, acaba sendo superficial. E enterrando a cabeça como avestruz, sendo omisso as responsabilidades, né? É um mito esse negócio do avestruz, mas tudo bem, usei a metáfora aqui só para... Não, isso é um mito, né? Sociopolítico e político-econômico. E econômico aqui que eu falo, também não é uma questão apenas financeira, né? As palavras, elas nos traem porque elas são usadas hoje com conotações diferentes, né? Mas teologicamente, por exemplo, a gente vai falar de mordomia aqui. Quando eu falo de mordomia, talvez na cabeça de vocês está uma pessoa que vive assim, de uma forma regalada, sendo servida, naquela imagem assim, na beira da praia, entre dois coqueiros, numa rede, com água de coco na mão, o outro lá com a pena assim. Tá, mas a palavra mordomia é justamente o contrário. É o serviçal, é o mordomo. Calma que a gente vai chegar lá. Mas só para a ideia do socioeconômico, porque a economia, a gente chama de economia divina, é justamente a administração que se deve fazer. Não só no campo financeiro, em todos os aspectos, né? Mas bora lá, o homem como administrador do mundo, que é o que eu quero chegar aqui, Romanos capítulo 16, verso 23, Romanos capítulo 16, versículo número 23. Lá no texto original, né, a língua grega, lá vai estar o oikonomos, essa é a palavra, Romanos 16 e 23. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente ler juntos. Até se tiver uma versão diferente que tem alguma expressão, tá? Diferente do que eu vou ler aqui, vocês me falem aí para contribuir aqui para a compreensão. Mas na minha versão, que não é, reconheço, uma das melhores, diz assim: saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja saudai-vos Erasto, procurador da cidade. Essa palavra procurador está diferente na Bíblia de vocês aí? Como que está? Tesoureiro. Saudai-vos Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja. Saudai-vos Erasto, administrador da cidade. Administrador. Isso, então está administrador, tesoureiro, procurador, né? Eu vou pegar a palavra administrador, que é o que chega mais próximo aqui do que está no original, que é oikonomos. Oiko, casa, né? Nomos é governo. Vamos pegar nessa ideia aqui de governo. Aquele que governa a casa, aquele que administra a casa, aquele que cuida da casa, que era o mordomo. Então, o mordomo era aquele, né? Naquela ocasião, naquele tempo, naquela cultura, naquela língua que está escrito aqui, o grego, tinha a ideia de aquele que cuida da despensa. Aquele que é ele que decide quem vai comer, o que vai comer, a hora que vai comer. Então é ele que é o gerenciador mesmo, administrador da casa. Eu não estou falando de uma casa apenas. A ideia aqui é do mundo, né?
esse mandato cultural, como nós devemos lidar com o nosso habitat natural. Então, nós somos esses administradores, esses dispenseiros de Deus. Vamos ler o texto de Tito, capítulo de número 1, versículo número 7. É bem interessante aqui também. E acho que eu vou recorrer também à versão de vocês aí, que a minha aqui, eu não escolhi uma das melhores. É que essa Bíblia aqui eu já manusei ela há uns 20 anos, então eu sou mais familiarizado, né? Mas é uma versão, os textos aqui que não são dos melhores. Tito, capítulo 1, versículo número 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Aqui a palavra até já está o que eu queria mesmo. Despenseiro, né? Que é o mordomo, o dispenseiro, que cuida da dispensa. Tá? Então Paulo está dizendo aqui a respeito dos obreiros, né, no caso, especificamente, mas cabe a cada um de nós, discípulos de Cristo, que sejamos dispenseiro da casa de Deus. Paulo ainda falando também, só que agora lá em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos número 1 e 2, 1 aos Coríntios, capítulo 4, tem hora que a gente engata aqui, é Bíblia atrás de Bíblia, viu? Então, 1 aos Coríntios 4, capítulo 4, verso 1 e verso 2. 1 aos Coríntios, ainda falando a respeito do termo dispenseiro, né? Desse termo que Paulo usa aqui como mordomo, tá? Então ele vai dizer lá, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos número 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha que coisa interessante. Então nós devemos também ser esses mordomos, administradores, no caso aqui, dos mistérios de Deus, né? 1 Pedro, capítulo 4, e aqui a última referência para a gente partir para outro ponto. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de número 10, muito interessante também a expressão aqui que é usada, para se referir a essa questão de administrador, né? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então perceba até que os termos aqui, ó, aparecem juntos, né? Administradores e dispenseiros, tá? Então, oikonomos, né? Aqueles que administram. Então Deus nos chamou como gerentes dos recursos de Deus. Bom, eu até acho essa ilustração interessante, né? Imagina uma loja, você tem um dono da loja, você tem um gerente da loja. Então Deus seria o dono, né? E nós, esses gerentes, esses regentes, esses administradores das riquezas que Deus nos deu. E essa riqueza como um conjunto total de recursos, né? Que enriquecem a vida, os relacionamentos e os serviços humanos. Então tudo que há no mundo, Deus nos deu para gerenciarmos. Nós temos que ter a noção de que tudo que existe nesse mundo não é nosso. Não há propriedade. A terra, de quem é a terra? Então nós temos hoje o direito de propriedade, né? Mas de quem é a terra? Deus disse, é minha. A terra é minha. Olha só. Não poderia fazer com a terra o que quisesse. Deus deixou uma lei. E a lei foi que a terra deveria ser plantada há 6 anos. No sétimo ano devia descansar a terra. O motivo do povo lá para a Babilônia, cativo, passar 70 anos, foi por não observar esse mandamento. Durante 490 anos, eles não guardaram o ano sabático. Não tem nada a ver com o sábado não, tá? Semanal. O ano sabático, né? Que é o ano do descanso. Então eles passaram 490 anos. Façam as contas aí, vocês são muito melhor do que eu nas contas. Sou ruim de contas, vocês sabem, né? Minha área é humanas. Mais ou menos eu dou conta nessa área. Mas se 2 mais 2 eu também consigo. Mas passou disso, já embaralha a cabeça. Então imagine 490 anos. Se de 7 em 7 anos teria que ser repousada a terra, então 490 dividido por 7, 70. Não é isso aí, Bruno? Calculadora, confere aí, tu está no cálculo? 490 dividido por 7. Vai dar, então, 70. Isso, 70 deu como fala, um déficit, né? Deu aí, ficou devendo para Deus, a nação de Israel, 70 anos. Aí Deus disse, tá bom, vai para o cativeiro, vocês pagam isso lá, tá? Pagaram 70 anos de cadeia. Estou brincando não, isso não é questão lá, isso não deve estar tirando isso da onde. Então vamos ler o texto de Crônicas, só para a gente entender aqui. Não é que a gente não vai falando um cito texto, né? Os irmãos falam assim, eita, André está viajando hoje na maionese. Crônicas, livro de Crônicas,
segundo livro de Crônicas, tá? É o segundo, não é o primeiro. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 21. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 21, diz assim, ó. Vamos esperar aí, né, para os irmãos acharem que eu tinha acompanhado. 36. É o último capítulo do segundo Crônicas. O último capítulo do livro de segundo Crônicas. Veja se não está no primeiro, amada, tá? Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 21. Tá vendo só? Aqui é só choque. É 110, que aqui não tem 220, já descobri. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. E se a gente pega então Jeremias que ele está se referindo, é o capítulo 25, verso 11, capítulo 29, verso 10, né? A lei está em Levítico, capítulo 2, verso 4 e 5, Levítico 26 e 34, que a terra tinha que repousar. Então eles não observaram, Deus disse 70 anos vocês vão fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é quem criou, como eu disse no começo da nossa conversa, Deus é quem criou tudo isso aqui, ele estabeleceu regras, como o ser humano deve viver, e como ele deve usar tudo que tem aqui que não é dele. E nós devemos usar tudo com responsabilidade. Nada, absolutamente nada é nosso, nem o nosso próprio corpo. Né? Então olha só, eu fico pensando, se o anjo viesse hoje, né, e encontrasse a Maria, assim, tu vai conceber, né? Meu corpo, minhas regras. Então assim, não é nosso corpo, a gente não tem direito de fazer o que quer do nosso corpo, não é o que o texto diz lá de 1 Coríntios capítulo de número 3, versos 16, 17 e 18, ó, 16, 17 e 18. Hashtag fica a dica, o movimento aqui, ó, aqui no bumerangue, ó. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Ou no capítulo 6, verso 18 ao 20, se não me falha a memória, são textos bem semelhantes, né? Mas é interessante para fugir disso que você estava falando, eles colocam que é uma cultura, né? Que deu um sabático, é uma cultura daquele povo de lá que nós não devemos viver, que é só judeu que vive isso. Né? Que nós não devemos entrar nessa cultura. Sim. A gente vê isso muito sendo pregado. Exato. O sábado, o sábado semanal, aí sim, né, eu entendo que pertenceu somente ao judeu por conta de uma aliança e tal. Sim, mas essa regra para a criação é válida. Por exemplo, o ciclo de 7 anos, eles tentam colocar, até que a gente está querendo colocar numerologia, entendeu? Numerologia dentro da igreja. Isso não... existe, a gente chama de fato de numerologia bíblica, porque o termo numerologia é que remete a gente sempre à questão, né, como a gente fala místico também, a palavra místico para a gente soa um negócio meio estranho, né? Místico, holístico, né? São palavras que remetem sempre ao misticismo, no sentido mais esotérico e tudo mais. Mas, como eu disse, as palavras muitas vezes elas vão tomando conotações que elas perdem, né, o seu significado original, ou mesmo o termo em si, né? A gente que vai colocando essas palavras dentro de um conceito que a gente fala, não, isso aqui não deve ser usado, não, isso aqui está errado. Não. Existe a numerologia bíblica, porque há de fato os estudos dos números dentro da Bíblia, não como a Cabala, porque você tem o esoterismo judaico, que é a Cabala, aí é um negócio totalmente distorcido, né? Mas você tem o 7, que é um número que representa a completude, até a palavra hepta e tal, enfim, mas a gente tem essa questão, a gente só tem que ter muito cuidado para não entrar achando assim que tudo tem um significado, né, específico. Nem tudo tem, às vezes é um número mesmo, acabou, não tem, dentro do contexto que a gente precisa entender se há ou não esse significado mais específico. Mas enfim, do corpo que não é nosso, né, que eu estava dizendo dos 1 Coríntios aí, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. O texto que Paulo diz no capítulo 3, inclusive ele vai falar, não pode se prostituir, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Especificamente, eu estou falando dos discípulos de Cristo, né? Então nós somos templo do Espírito Santo. A gente precisa ter muito cuidado, porque nada é nosso, nem a nossa própria vida, nem o nosso corpo. Se o nosso corpo não é, a nossa vida também não é.
Nós não podemos decidir como eu vou viver. Eu preciso buscar em Deus, de fato, qual é a finalidade que Deus tem para a minha vida, não só uma questão genérica que a vida está resolvido, mas inclusive específico. Porque quando a gente vê os textos bíblicos, a gente percebe que tem pessoas que elas nasceram com tanta especificidade, eu gosto dessa palavra também, a impressão é que a gente é erudito, né? Especificidade, depois que eu resolvi, que era um trava-língua. Então, assim, que aquela pessoa, ela veio ao mundo, inclusive, para alterar a história de alguma maneira. Nós tivemos e temos pessoas ao longo da história que afetaram o mundo de tal maneira, né? E vocês acham o quê? Que aquilo foi aleatório? Claro que não. Claro que não. Deus tem pessoas específicas, sim, para algumas questões. E tem todas as pessoas com as suas especificidades também. Tem um propósito que talvez não seja afetar o mundo, mas afete alguma coisa, alguém, né? E como Deus não leva em conta essa questão de dimensão, de números e feitos, então Deus vê que cada ser humano tem a sua importância, né? É única, cada ser humano é único, e é o que eu quero entrar aqui, a pessoa única, a dignidade humana, todo ser humano, ele é importante igualmente, todo. Não teve uma discussão há pouco tempo atrás aí, entre um bandido e um policial lá no tiroteio, qual socorre primeiro? Não foi um ano e pouco atrás, aconteceu no Rio de Janeiro, alguma questão assim, aí entra no campo do direito, da ética da medicina e tudo mais. Mas calma aí, essa avaliação parte da onde? Programa do Fátima Bernardo. Não é, né? Parte da onde essa avaliação? Quem é que decide isso? Esses critérios, quem é que estabelece? Então vamos buscar na palavra de Deus, né? Percebam, amados, que o nosso parâmetro, é por isso que é antropologia bíblica, não é antropologia, como eu disse no começo, né, da matéria, científica, filosófica, enfim, é bíblica. Então, cada pessoa é única, né? A vida em si mesma tem uma importância inigualável por ser expressão do Criador. Gênesis capítulo 9, versículo número 6, a gente percebe isso aí, Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 6, vai nos falar algo a respeito. Espero, porque eu anotei isso aqui. Eu não lembro o texto. Mas vamos lá, capítulo 9, versículo número 6. Agora sim. Então vamos lá. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Olha só. É por isso que o assassinato, o homicídio, ele era pago com outra vida, né? Então, matou, morre. Então, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus o fez, a sua imagem, a sua semelhança. Então, cada vida ela é única e ela é preciosa, e ela é digna igualmente, né? É tão interessante, amados, que o Antigo Testamento, né, os pais, os velhos, eles deveriam ser honrados, mesmo quando não podiam contribuir para uma sociedade. A gente vê hoje, nessa comparação, né, amado, que o irmão está fazendo, as culturas, elas têm, de fato, prejudicado muito, né, a proposta bíblica para a convivência. Então, hoje, o velho, ele é um peso para a sociedade, né? Previdência, é o que diga, a reforma da Previdência e como se vê o velho, porque numa era, num mundo industrial de produção, né, de geração de capital, então quem não produz, não vale. Quem não tem, não vale, né? Então, só que o Antigo Testamento, e o Novo, inclusive, também, a gente vai ver aqui, ele valorizava tanto, era a cultura que a gente tinha dos velhos, respeito aos velhos, né? Honrava os velhos. Olha o que está escrito aqui, lá em Êxodo capítulo 20, vamos ler o texto? Êxodo capítulo 20, versículo número 12. Então, a gente está falando da dignidade humana, nós estamos falando do valor que tem, inclusive, né, o velho, porque o valor que a Bíblia traz não é esse valor industrial, geração de capital e tudo mais, né? É justamente o ser humano que viveu a ponto, olha que coisa interessante, isso que a gente lê aí, tente me escutar aqui, a gente lê junto. O ser humano que viveu ao ponto de ele ser o tesouro, porque ele é um acúmulo de conhecimento, de experiências,
tem-se uma ideia de que quando morre um velho, quando morre um idoso, toda uma biblioteca é queimada. Uma coisa interessante, não é? A gente vê isso muito nas culturas orientais. O velho, ele é honrado. O idoso, ele é uma figura de respeito. Inclusive, biblicamente, né, o pastor, o presbítero, né, a palavra presbítero, presbúteros, lá no grego, muito diferente, né? Presbúteros, muito diferente. Nem dá para identificar, né? E aí a ideia aquele que recebe honra que o idoso recebe. Tanto é que o presbítero pode ser um cara jovem, como foi Timóteo, como foi Tito, né? Não é a idade em si, mas é a honra que se atribui àquela figura. Os pastores poderiam ser pastores jovens, mas gente honrada, gente respeitada, né? Depois Paulo vai falar que eles deveriam ter suas qualificações lá e tal, virtudes morais, éticas e tudo mais, nem sempre aptidão de... E assim passou um perrengue porque começou a respeitar os anciões. É por isso que Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade, antes ser exemplo, na palavra, no trato, no espírito, na fé, na pureza e tal, faz isso aqui, faz isso, aquilo, né, e tal. Justamente porque a cultura é essa, né? Os líderes eram pessoas, né? Jesus foi visto como um meninão, chegando assim, com 30 anos, para ser um rabi, né? Não tinha nem formação como os rabis tinham, não passou pelas sinagogas como todos passavam, novão, esse menino está ensinando o que aí? Esse garotão, né? Mas Jesus tinha autoridade, ele resolveu isso fácil, quer dizer, não foi tão fácil assim que mataram ele. No capítulo 20, Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 12, eu falo para vocês e eu não acho, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui, 12. Honra a teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. 21 e 17, aqui, Êxodo ainda, 21 e 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Olha que pecado grave. Quando a gente vê lá no Novo Testamento, Efésios capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 3, a gente percebe lá que esse mandamento, ele tem continuidade no Novo Testamento. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 6, versículos de número 1 até o 3. Só para a gente entender, não é uma coisa do Antigo Testamento e tal, não. Continua ainda, né, a proposta de Deus, isso, Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ainda no Novo Testamento, a gente vê, né, que honrar a face do velho, essa expressão, né, honrar a face do velho, né, expressão que o Antigo Testamento em algumas versões usa, que é honrar mesmo o ancião. Lá em Levítico a gente vê isso, né? Vamos para Levítico, depois a gente volta para o Novo Testamento novamente, só para vocês fazerem o exercício aqui, para vocês não ficarem sedentários, né? Então aqui também é saúde, teologia é saúde. Levítico, capítulo 19, versículos de número 32, a gente vê ainda essa mesma ideia, tá? Então 19 e 32 de Levítico, diz assim na minha versão, ó. Diante das cãs te levantarás. Como que está essas cãs? Cabelo branco? Está cãs? Está tudo cãs? Cabelo branco. Pensei que ia surgir um canil aqui. Então, cabelo branco. Cãs é cabelo branco, né? Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha só, irmãos, o que Deus deixou como mandamento aqui. Chegou um velho, se levanta, honra ele, honra a face dele. Veja só que importância. Vamos para o Novo Testamento, Paulo, né? Lá, só que agora em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo, e essa é uma carta pastoral. Paulo está ensinando os pastores, né, que deveriam fazer isso e ensinar isso. Então, 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículos de número 1 e versículos de número 2. Diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como as mães,
E as moças como as irmãs em toda a pureza. Claro que Paulo está ensinando a honrar todo mundo igualmente. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e verso de número 2. Então olha que coisa interessante, amados, o ensinamento. Então a gente está falando do ser humano? Sim, do ser humano, no geral. Só que olha como o ser humano, inclusive, ele tem um valor à medida que ele vai vivendo, ele vai se tornando cada vez mais rico pelo fato, né, de expressar a imagem e semelhança de Deus. A gente pensa que o ser humano está em evolução, né? A humanidade evoluiu. Biblicamente é o contrário. É involução. Então, a gente, né, é ensinado e é levado a acreditar nisso. Não, nós estamos evoluindo como humanidade. A Bíblia diz não. Nós estamos evoluindo. A gente está ladeira abaixo disso. A gente está deixando todos esses parâmetros que Deus ele foi construindo, né? Após o pecado, mesmo após o pecado, Deus foi reconstruindo isso na cabeça da humanidade a partir de Israel, a partir das leis de Israel. E o Evangelho veio, inclusive, para transformar isso não apenas com regras, mas numa natureza. É por isso que nós cristãos devemos expressar muito mais a imagem de Deus. Nós temos muito mais responsabilidade, a gente deve ser muito mais responsivo, tem que dar muito mais respostas positivas, expressando a imagem e semelhança de Deus nesses tratos aqui, ó. Então é por isso que a comunidade de fé que nós pertencemos e chamamos teimosamente de igreja deve ser um lugar onde a imagem de Deus tem que estar escancarada lá, justamente nessas convivências, onde nós não somos individualistas, egoístas, onde nós respeitamos e damos muito valor para os anciãos, onde nós não fazemos, o que eu entrar não vai dar tempo hoje, mas na aula que vem, onde nós não fazemos separação de pessoas, distinção de pessoas, né? Onde a gente trata todo mundo assim, igualzinho, né? Teoria, né? Não, então, a teoria deve virar prática, né? É o que a gente